Ô Dani, eu comecei então a dar aula com 14, aí e disso continuei, entrei no curso de Direito, gostei muito de ter feito o curso, acho que ele me ajuda muito como pessoa, como profissional, não me arrependo de forma nenhuma, faria novamente, mas eu não queria ter um trabalho que fosse aquilo que o direito poderia me dar. Isso foi uma decepção muito grande para os meus pais, que queriam muito que eu fizesse o famoso concurso, né? Que na minha época, concurso era o que há, né? Assim, não tinha uma outra coisa para uma pessoa, ou era médico ou era concurso, né? E eu não me sentia muito à vontade de pensar em ter uma vida onde eu pudesse, ok, ganhar dinheiro, mas que eu fizesse algo que não era aquilo que me agradava. Eu sempre tive uma semente dentro de mim de querer fazer algo. Eu sempre tive uma semente dentro de mim de não querer ser medíocre. Eu queria fazer alguma coisa que tornasse a minha vida épica. Então, eu tento fazer com que, em todas as áreas da minha vida, eu faça coisas que eu goste, e eu acredito que para que você tenha uma vida épica, você tem que ser muito bom em tudo aquilo que você faz. E para que isso aconteça, você tem que fazer algo que você goste. Então, exatamente no meio da faculdade, eu tranquei a faculdade, vendi meu carro, era um Fiat Uno na época, lindo, vendi meu Fiat Uno e fui para Londres, passar aí alguns meses, né? Chique, né, William? Eu vou te falar, gente, esse é o começo da carreira do cara, né? Não, mas não é carreira. Não, eu estava trabalhando como professor, vendi meu carro e falei assim, vou viajar. Tinha uma prima minha que estava indo para a Austrália, aquela coisa toda, e eu sempre fui muito louco com isso de viajar. Aí fui para Londres, fiquei 6 meses, desenvolvi mais no inglês. Quando eu voltei assim, tenho certeza que a minha vida tem a ver com isso de inglês. Voltei, morei muito tempo em Uberlândia, continuei dando aulas em escolas de inglês, até que iam dar 2 anos de bloqueio da faculdade, então eu perderia se eu não retornasse. Meus pais me obrigaram a retornar para que eu concluísse a faculdade, acho que isso foi um bom movimento que eu fiz na minha vida. Retornei para Uberaba e continuei a dar aulas de inglês aqui. Que foi quando eu comecei a entregar currículos aqui em Uberaba, em várias escolas. E eu lembro direitinho que uma vez a PARC me chamou para poder ser professor substituto do substituto. E eu trabalhava numa outra escola tradicional. Assim, não posso dizer que eu estava feliz, não, mas estava trabalhando, né? Mas eu era pelo menos titular nesse outro lugar. Substituto é nova pra mim, Ju. Professor substituto do substituto, Ju. Nossa. Lembro direitinho. Lembro até o valor da hora-aula. Eram R$8 a hora-aula. Quando o professor titular não fosse, o substituto não pudesse ir, eles me chamavam. Último recurso. E aí, o último do último, né? E eu lembro que eu conversei com a minha mãe e ela falou assim, minha mãe é muito inspirada, ela vai ver isso daqui chorando já. Ela falou assim, Rafael, vá, aceite, vá e faça o seu melhor. Olha, acatei. Muito bonito isso, né? Eu nunca vou esquecer disso. Acabou que, então, eu acatei e fui. E aí, assim, de professor substituto do substituto, eu passei a ser professor substituto. De professor substituto, eu passei a ser professor titular. Por quê? Não é porque eu seja o melhor professor, é porque eu acredito que um profissional incrível, ele reúne uma série de qualidades além da qualidade técnica para executar aquele trabalho específico para o qual ele foi contratado. Então, eu tinha olhos 360 graus, então eu tentava entender o que é que os alunos gostavam, que tipo de personagem os alunos gostavam, que tipo de personagem aquela empresa
O que atrairia mais clientes para aquela empresa? O que atrairia mais alunos para aquela empresa? Então, eu acho que por essas qualidades extras, a qualidade de ser um professor, foi fazendo com que os alunos que tinham aulas comigo não queriam mais ter aula com outro profissional. E eu estava atrás do quê? Da minha independência financeira, que ainda estava longe de ser conquistada. E eu precisava de utilizar dos meus artifícios para chegar lá, né? Obviamente, um caminho todo correto, mas, né? E eu comecei a perceber, então, que quando eu era esse profissional multi-skill, os alunos, eles exigiam ter aulas comigo. E eu começava a perceber que os coordenadores pedagógicos das escolas, quando tinha aquele aluno problema, né, Ju? Aquele aluno que tem algum tipo ali de dificuldade, vamos dizer assim, estes alunos, eles exigiam que eu fosse o professor. Senão eles iam sair da escola. E o meu passe ia subindo a cada vez que os alunos exigiam que tivessem aula comigo. E isso a direção da PARC na época foi entendendo, então foi por isso que eu fui desenvolvendo dentro da PARC. Saí de substituto para professor titular, depois de professor titular para o professor que mais faturava dentro da unidade, depois me convidaram para ser coordenador pedagógico, depois me convidaram para ser diretor da PARC e depois eu comprei a PARC. E foi um movimento muito delicado na época, porque, na verdade, eu assumi a PARC. Então, eu era um simples professor, eu não estou desmerecendo o simples, porque, na verdade, eu sou professor, então, mas eu quero dizer simples com relação de recursos, e assumi uma empresa que precisava de muito desenvolvimento ali na época. E na época, pessoal, absolutamente ninguém ficou do meu lado. Ninguém queria me ajudar. Eu precisava de recursos financeiros para poder tocar. Eu lembro que eu não sabia nem como que era isso de abrir uma empresa, o que era isso de fazer um CNPJ, não sei o que. Eu era muito verde, muito cru. Minha família não apoiava, porque minha família queria que eu fizesse concurso. E, digamos de passagem, a proposta não era tão interessante na época. Eu tinha que assumir uma empresa que na época não estava no seu melhor momento. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu vi uma oportunidade na minha frente muito ímpar. E eu sou uma pessoa que não gosto de deixar essas oportunidades passarem, não. Então, mesmo sem a ajuda de absolutamente ninguém, mesmo sem recursos financeiros, eu era a faxineira da escola, eu era a telefonista da escola, eu era o diretor da escola, eu era o único professor da escola, eu era o coordenador da escola, eu era tudo da escola, só tinha eu na escola. Eu lembro que eu dava aula e o telefone tocava, gente, meu coração doía, porque podia ser um cliente eu dando aula, né? Não tinha quem ficar ali, né? Eu não tinha grana para ter uma secretária ou para fazer uma divulgação. Eu era realmente, isso que era muito skill, né? Porque eu era tudo. De manhã eu limpava a escola, à tarde eu tentava vender, à noite eu dava aula, que era o processo que mais tinha. Ô Dani, mas então, resumindo aqui, esse foi o processo. E aí, a partir daí, eu venho trabalhando bastante na PARC e graças aí a mim, graças à minha equipe, a gente já conseguiu alguns bons prêmios nacionais. Que legal. Então, eu fico até emocionado em dizer que é uma história que eu julgo bonita, muito modéstia à parte, mas é que eu saio de professor substituto do substituto de uma empresa e chego a ganhar um prêmio em algum desses anos como o melhor gestor da rede no Brasil. Então, foi um trabalho muito gratificante, muito bonito, que eu tenho muito orgulho de contar aqui para vocês.